essa história de Granado, para mim, ela é muito rica e vai falar muito também, muito fortemente sobre essa história do storytelling, como contar uma história. Porque era uma linha de perfumes que tinha 5 fragrâncias diferentes, mas que tinham muitas funcionalidades. Então isso era muito louco. Como é que a gente criava uma campanha, e aí o cliente me contratou 30 fotos para contar sobre todas as funcionalidades desses 5 perfumes, tá? Primeira coisa que é importante a gente ter em mente, cara, como é que esse cliente normalmente se comporta na comunicação? Granado é uma marca que a gente conhece como sendo aquela marca que é mais emocional do que racional, é uma marca que é muito querida, é uma marca muito tradicional, que já vem dos nossos avós, porque a marca tem 150 anos e não é exagero, a marca esse ano fez 150 anos, que comunica tudo muito voltado para a natureza, para natural, ingredientes naturais. Então, isso é a imagem da marca e a gente não pode perder, porque isso já é uma característica forte que faz a marca ser reconhecida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, era uma linha nova de fragrâncias clássicas que tinham esse nome vintage, né? Já alguma coisa que remetia a um passado. Então, as próprias embalagens em si já tinham um formatinho de perfuminho da nossa avó. A fragrância em si, e aí eu vou contar para vocês, mas não contem que eu contei isso, era meio perfume de vovó. Não é um perfume mais jovem, mais descolado, mais sensual, por exemplo. Era um perfuminho mais forte, de aquele perfume que vovó gosta. Mas para atrair um público mais velho, ele tinha outras funcionalidades. Como, por exemplo, ele podia ser usado tanto sozinho quanto misturado com outras fragrâncias da marca Granado. Ou seja, a partir do momento que você mistura um perfume com outro, sendo que você tem 1000 outras possibilidades, você cria o seu perfume único. Só você pode ter esse cheiro. É o que eles chamam de, na perfumaria, isso está bem na moda lá fora, de layering, de criar camadas. A partir do momento que você mistura fragrâncias, você cria o seu próprio perfume. Não suficiente, eles queriam comunicar isso, né, que você podia misturar, mas também queriam comunicar quais eram os ingredientes daquele perfume. E mais do que isso, eles queriam comunicar que ele também vinha em embalagens especiais. E mais do que isso, eles também queriam comunicar que existia a linha de sabonetes dessas fragrâncias. Gente, era muita coisa. Era muita coisa a ser comunicada. Então, a gente parte do pressuposto de que vamos trabalhar, vamos dividir as coisas, vamos categorizá-las e trabalhá-las individualmente, porque aos poucos nas redes sociais você vai construindo isso na cabeça do seu público. De novo, aquela história que eu falei, não é mais um comercial de 30 segundos que você tem que falar sobre tudo e nada fica na memória do cara. Se você dia a dia for dando uma informação para ele, ao fim de 10 dias ele vai ter internalizado todas as informações que ele precisava ter. Então, a gente precisava ter um fio único de comunicação que comunicava os princípios da marca de natureza, de tradicionalismo, um toque mais amadeirado, porque a fragrância tem um toque mais amadeirado. Se vocês forem numa loja Granado, vocês vão perceber que a decoração passa muito pela madeira, então a gente traz a imagem da marca para dentro disso. Essas 5 fragrâncias novas, elas também têm um toque natural, porque todos os ingredientes vêm da natureza. Então, a primeira imagem da marca que a gente criou foi essa aqui. As 5 fragrâncias, com um fundo de madeira, porque esse é das características da marca, e muita folhagem em volta para trazer o toque de naturalidade. E percebam que cada embalagem tem uma cor muito bem definida. Você não confunde uma fragrância com outra. Cada cor tem a sua fragrância. Então, além disso, o cliente também queria, além disso tudo que eu falei, que já era coisa pra caramba, o cliente também queria colocar na cabeça do público que cada cor representava uma fragrância e veicular e comunicar especificamente sobre cada cor e cada fragrância dessa. Então, a gente seguiu adiante. Essa foi a nossa primeira foto. Depois a gente vem cada foto, uma foto que é parecida, é igual, mas diferente para cada uma das fragrâncias.
né? A gente usou o mesmo fundo de madeira, agora com placas coloridas para reforçar a cor de cada rótulo, num ambiente de folhagens, mas que a gente fez pequenas alterações nas folhagens para dar um charme a mais para cada foto. Então aqui eu já comunico sobre, aqui no laranja, sobre a fragrância sândalo. Aí na hora que eu veicular essas fotos, lá na rede social eu vou falar, fragrância sândalo, que tem base disso, um toque mais amadeirado, perfeito para usar à noite, porque tem toques mais tradicionais, mais sóbrios e blá blá blá. Aí eu tenho a fragrância, enfim, já não vou me lembrar agora, tenho, acho que é vetiver, que é tipo uma flor, uma folhagem que é mais cítrica, mais aberta, mais alegre e etc. Essas fotos dessas campanhas, essa campanha toda que vocês vão ver, as fotos foram usadas não só nas redes sociais, mas em anúncios de jornal e revista, placas de rua, né, aqueles mobiliários urbanos que trocam, sabe, que ficam rodando em ponto de ônibus, foi usado nas próprias lojas. Então a gente tem que pensar que, de novo, as fotos vão ter uma vida mais ampla do que a própria internet. Mas na internet ela vai funcionar muito bem porque eu vou poder explicar item a item cada detalhe desse produto. Então, a gente teve aquela primeira imagem de linha, essa segunda imagem de cada perfume em si, ressaltando um pouco as características de cada um, ressaltando a cor, e depois a gente foi agora trabalhar quase que um color blocking, né? Trabalhar mesmo as tonalidades de cada perfume. Então, esse daqui é o tal do vetiver, que era verde, então a gente fez um ambiente todo verde. Esse aqui é o sândalo, a gente fez um ambiente todo sândalo. Percebam que cada elemento desse tem um toquezinho vintage, né? Mais antiguinho, porque, mais do que nunca, a gente está falando de uma linha chamada Eau de Toilette Vintage. Então, essa característica tem que ser incorporada à imagem também. Aí esse aqui era do sândalo. Eu trabalho em parceria com a Daniela, essa que você começou falando mais cedo. A Dani, ela é produtora de arte e diretora de arte. O que isso faz? Só para dar um exemplo desse trabalho específico. Quando o cliente veio para a gente, contou esse briefing, qual era o produto e o que ele precisava, eu e a Dani sentamos e a gente criou um roteiro. Nós, eu e ela, criamos um roteiro dizendo, olha, cliente, é importante você comunicar dessa maneira aqui, ó. E aí foi quando a gente falou, essa imagem da linha, aí depois você tem uma imagem para cada produto propriamente dito, que é o que a gente chama de campanha, depois a gente tem as imagens de suporte, que é quando a gente fala do color blocking, para reforçar a tonalidade de cada uma e a fragrância de cada uma. Depois a gente tem a linha sabonete, então a gente foi e montou esse roteiro de 30 fotos para eles. O cliente olhou, aprovou e falou, beleza, agora vamos em frente. Nesse momento, é óbvio que a Dani, por já trabalhar com isso há muitos anos, ela tem um acervo na casa dela gigantesco. Ela tem uma casa que é muito grande e armários de material de produção de arte. Livros, colares, plantas, folhas secas, né, fitas, suportes, pedras, velas, ela tem muito de tudo. Mas é claro que quando a gente manda um custo de produção para o cliente, a gente tem ali dentro também uma verba para a compra de novos materiais. Novos materiais ou vão ser alguma coisa que precisa, sei lá, por exemplo, nessa foto aqui anterior, essa panelinha laranja, a gente não tinha. Então, essa verba, ela usou e foi lá e comprou a panelinha. Essas folhagens aqui, vivas, a gente não tem essas plantas vivas. Então, foi a uma floricultura, um horto, e comprou um tanto de folhagens novas que a gente foi e usou. Então, a verba, existe uma verba dentro de um custo de trabalho destinada à produção de arte, que é a compra dos elementos que vão enriquecer essa foto. Então, o que acontece? A Daniela é a pessoa especialista em fazer essas pequenas arrumações das imagens. Aí eu volto de novo para uma coisa que eu falei lá em cima. Gente, nenhuma dessas fotos foi feita de primeira, tá? É óbvio que ela, já muito experiente nisso, e eu também,
Mas a gente olha, faz um clique e fala, tá torto, esse livro tá longe demais, vamos trazer ele mais para perto? E a gente traz o livro mais para perto, faz outra foto. E agora o perfume ficou torto. E agora o vaso apareceu demais. Ou essa folha não tá boa, essa folha tá pequena. Ou a folha ficou maior do que o perfume. É muito importante a gente, quando vai trabalhar esse tipo de imagem, pensar em proporções. Se eu uso uma folha muito grande, vai dar a entender que o meu produto é muito pequeno. Entendem isso? Se o meu produto parecer muito pequeno, o cliente, o consumidor final, vai falar assim, esse perfume caro, desse tamanhozinho, não vou comprar. Então, tudo tem que ser muito pensado, as proporções têm que estar muito realistas para que você não comunique errado um determinado produto. Então, voltando aqui, essa é uma outra fragrância, que era o âmbar, mais uma vez o color blocking. Âmbar é uma pedra, então a gente usou uma outra pedra aqui, que não é o âmbar, mas só para dar um sentido, né? Usamos essas coisas meio nesse tom mais rosado, para criar, de novo, um ambiente mais vintage. Aí depois a gente tem essa cor, essa flor aí, ela de fato faz parte da fragrância do produto. Então a gente foi e comprou exatamente essa flor, porque ele faz parte, né, desse circuito sensorial que é a fragrância. E aí, por fim, a tonalidade azul, sempre valorizando essa pegada mais vintage. Porque isso ajuda a contar a história do produto. Mais uma vez, a importância do storytelling. Aí, isso não era tudo. Lembra que eu falei que eles podiam existir tanto sozinhos quanto acompanhados, misturados com outras fragrâncias? Aí o cliente queria mostrar para o consumidor final sugestões de misturas. Então, essa fragrância vetiver, como ela é mais alegre, mais aberta, ela funciona muito melhor com perfumes cítricos. Então, eles pegaram um outro perfume já existente da linha Granado, que era o perfume Flor de Laranjeira, para dizer, olha, consumidor final, se você misturar o vetiver com o Flor de Laranjeira, vai ficar um cheiro super bom para você. O que a gente fez para comunicar isso? A gente trouxe Flor de Laranjeira, a gente trouxe a laranja, a gente trouxe um perfume um pouco o limão para dar um certo tom cítrico, a gente trouxe pedacinhos de cascalhos de madeira para mostrar que é um tom amadeirado, a gente trouxe hortelã de novo para trazer um pouco mais uma sensação de perfume mais aberto, mais cítrico, a gente trouxe a flor que faz parte da fragrância. Então, a gente agora passou a comunicar duas outras coisas. A mistura, e a sensação olfativa que essa mistura pode dar para o consumidor. Porque se eu não tenho isso, ele vai olhar e vai falar assim, tá, mas e aí, vetiver com flor de laranjeira dá o quê? Por que eu vou querer comprar isso? Entendem? A importância da informação quase que escondida ali dentro, que sem a gente se dar conta, isso para na cabeça do consumidor. É aquela informação de segundo plano que, no fim das contas, conta mais do que, sabe, uma coisa tão óbvia. Aí fizemos essa mesma história, só que com execuções diferentes para as outras fragrâncias. Aí a gente aqui comunicou o cedro, que é um tipo de madeira, com o musk, que nada mais é do que musgo. Então a gente trouxe um musgo, a gente de novo trouxe o tom cítrico, porque o cedro também ele é uma madeira mais cítrica. A gente trouxe limão para ser cítrico, a gente trouxe, acho que é um pedaço de gengibre, se não me engano, isso daqui. Tá meio cortado, não parece muito, mas eu acho que não me lembro agora exatamente, para a gente trazer mais acidez. Aí a gente tem o sândalo, que é um tipo de madeira com um outro limão, esse aqui é limão Neroli, que é um tipo de limão diferente, eu acho que nem tem no Brasil, se eu não me engano. A gente trouxe de novo limão para falar do tom cítrico, né, da pegada cítrica que ele tem. Aí, enfim, isso se divide nas outras também. Né? Aqui é uma fava de baunilha, porque o tonka é um tipo de baunilha, que é o nome dessa daqui. Então a gente trouxe uma fava de baunilha, trouxe umas outras sementes secas, para dizer que ele é um tom, uma fragrância um pouco mais fechada. E assim vai. Então a gente consegue construir, consegue passar uma sensação através de uma foto que não tem cheiro. Então, por isso é importante o planejamento. Agora, não adianta
eu dizer que é um perfume floral e botar alguma coisa cítrica. Porque aí você vai falar assim, ué, mas peraí, o perfume não tem nada de cítrico, ele era floral. Então, assim, não mintam nas fotos. Usem os elementos que, de fato, pertencem àquele grupamento olfativo. Porque senão a gente vai estar mentindo, daqui a pouco vai ter um cliente batendo, um consumidor batendo na sua porta falando, gente, eu vou te processar porque você fez uma propaganda enganosa, você disse que tinha uma coisa aqui que não tem. Então, por mais que seja importante a gente decorar as nossas fotos, decorem de maneira real. Aí veio as tais caixinhas especiais, lembra disso? Que aí vem a versão miniatura daquela fragrância com uma miniatura de uma fragrância sugerida, para você misturar essas duas coisas. Que vinham numa caixinha especial, linda, toda fortinha, que você depois pode guardar e usar na sua vida. Então a gente tinha que comunicar a estampa, a cor da caixinha, porque cada uma tinha uma cor, e mais a diferente mistura. Sendo que a gente não podia sair do nosso ambiente que a gente já estava comunicando, que era esse mood mais de madeira, mais de folhagens, folhas secas e tudo mais. Ou seja, a gente mudou o tipo de madeira, olha só, daqui para cá, mas a gente não mudou a linguagem. Mais uma com madeira, agora as 3 caixinhas, né? As 3 versões de combinação, mais folhagens, de novo, madeira. Aqui uma outra leitura, falando sobre a estamparia especial para essa campanha. Mais do que isso, essas estampas estavam nas vitrines das lojas quando o produto foi lançado. Ou seja, de novo, a gente volta para falar de comunicação integrada entre o meio digital e o meio offline, né? O online e o offline. O offline é o que não é digital. Então, a loja, ao botar essas estampas nas vitrines, junta esses dois meios. Aí aqui, a versão dela para os sabonetes. De novo, a gente trocou a madeira, de novo, a gente trocou alguns elementos, trouxe elementos novos, trouxe o tecido, trouxe as garrafinhas, trouxe de novo o musguinho, folhagens secas e comunicamos o sabonete. Numa outra caixinha diferente, que agora é uma caixinha de lata. Ou seja, percebam que a gente teve que falar de muitas coisas. Essa é uma campanha que eu falo dela e fico até cansado de tanto elemento que ela tinha que ter e de todas as alternativas que a gente teve que usar para chegar nesse resultado final.